Queria aproveitar esse problema para falar sobre uma propriedade importante das estruturas hiperestáticas, mas para isso eu preciso traçar o diagrama de momentos dessa viga. Né? Deixa eu falar um jeito fácil de traçar o diagrama de momentos nessa situação. Vamos imaginar que eu tenho uma viga biapoiada com um carregamento P aqui no meio do vão. E além desse carregamento no meio do vão, eu tenho momentos nas extremidades. Nessa extremidade é um momento MA e nessa extremidade é um momento MB. Tá? Eu quero traçar o diagrama de momentos dessa estrutura. Um jeito fácil de fazer isso é por superposição de efeitos. Nós vamos entender que esse carregamento é a força P aqui no meio do vão, mais os momentos de extremidade, MA e MB. A superposição aqui é óbvia, né? Por que a gente faz essa superposição? É porque traçar esses diagramas é fácil, quer ver? Como que é o diagrama desse caso aqui? Bom, esse é fácil, uma viga simplesmente apoiada com a carga P no meio do vão. A gente sabe que o momento aqui é PL sobre 4 e que o diagrama é desse jeito. Né? Esse valor aqui é PL sobre 4. É só pensar que o P vira P sobre 2 para cada lado de reação de apoio e o momento aqui seria o P sobre 2 vezes L sobre 2. Tá? E nesse caso aqui é mais fácil ainda. Vejam, quem é o momento fletor aqui? Se eu cortar e olhar para a esquerda, é o próprio MA tracionando em cima. Né? Vamos imaginar que o MA seja maior do que o MB, então eu vou fazer assim. MA grandão. Porque do outro lado, da mesma forma, o momento é o MB tracionando em cima. Né? Vamos desenhar o MB pequenininho. Entre esses dois pontos não acontece nada, não tem nenhum carregamento. Não tem nenhum salto no diagrama, nada. É só ligar. O diagrama de momentos para esse carregamento é isso. Tá? Bom, então, como é que fica o diagrama de momentos para a estrutura original? Se eu tivesse só os momentos de extremidade, o diagrama seria MA aqui e MB aqui. Né? E bastaria ligar esses dois pontos. Bom, eu digo para vocês que para ter o diagrama dessa estrutura, a gente pendura esse diagrama aqui, não a partir dessa linha branca do zero, mas a partir dessa linha de fecho. O que significa pendurar?
Claro que eu não vou recortar esse diagrama e grudar ele ali. O que eu vou fazer é marcar na vertical essas ordenadas. Então eu vou marcar o PL sobre 4 não a partir do zero, mas a partir daqui. Vamos imaginar que seja assim o PL sobre 4. Isso tudo que eu desenhei aqui é o PL sobre 4. Tá? E aí, nós vamos fazer isso aqui. Ó. Tá? Isso que eu estou chamando de pendurar esse diagrama naquela linha. O diagrama de momentos da estrutura final é o que ficou aqui, ó. É o que ficou entre eles. Vamos verificar? Quem que seria o momento fletor nessa extremidade? Seria esse zero com o MA tracionando em cima. Sobra o MA tracionando em cima. Quem é o momento fletor aqui? Esse ponto. É o zero com o MB tracionando em cima. Sobra o MB tracionando em cima. E aqui no meio do vão, quem que é o momento fletor? É a diferença entre esse PL sobre 4 e esse momento aqui. Né? Que seria, no caso, a média entre MA e MB, já que isso aqui é metade do vão. Tá? Imaginando que o PL sobre 4 seja maior do que isso aqui, sobra esse tantinho. Tá certo? Então é um jeito muito fácil de traçar esses diagramas sem precisar calcular a reação de apoio, hein? O que é bom. Então vamos aplicar essa técnica para traçar o diagrama de momentos daquela estrutura lá. Deixa eu ver se cabe aqui. Vamos traçar o diagrama de momentos dessa viga. Bom, deixa eu criar outra camada aqui, vai. A estrutura é assim, a viga simplesmente apoiada. Não, aqui a viga está em balanço, né? Desculpe, a viga é biengastada. Mas no final das contas, é como se... Nós vamos partir daquela figura de baixo ali. Nesse slide, nós vamos partir dessa situação para traçar o diagrama. É como se fosse uma viga biapoiada, com a carga distribuída e esses momentos que é L ao quadrado sobre 12. Aqui é a carga distribuída. E o momento QL ao quadrado sobre 12 tracionando em cima dos dois lados. Bom, para fazer o diagrama de momentos dessa estrutura, a gente faz assim. Primeiro a gente marca os momentos de extremidade, que é L ao quadrado sobre 12 de cada lado. Os dois são iguais, né? Tá? Cada um deles é QL ao quadrado sobre 12. Aí a gente vai pendurar a partir dessa linha aqui, e não a partir do zero, o diagrama de momentos da viga simplesmente apoiada com carga distribuída uniforme. Bom, esse aqui a gente conhece. Eu não vou conseguir traçar direito aqui, mas eu vou tentar. Para a carga distribuída uniforme numa viga simplesmente apoiada é o QL2 sobre 8. Né?
QL2 sobre 8 é 3QL2 sobre 24. E aqui eu tenho 2QL2 sobre 24. Então eu vou marcar a partir daqui o 3QL2 sobre 24 e ele vai avançar até por aqui, né? Isso aqui seria 3QL2 sobre 24, que é o PL2 sobre 8. Ó. Isso aqui, isso tudo é o QL ao quadrado sobre 8, que é 3QL ao quadrado sobre 24, contra 2QL2 sobre 24, vai sobrar aqui 1QL ao quadrado sobre 24. Então, para traçar o diagrama da viga simplesmente apoiada com a carga distribuída, é uma parábola, né? É uma coisa assim. Tá feia, né? Eu sei. É uma parábola, tá? É uma parábola cujo valor máximo é o QL2 sobre 8, tá? E o diagrama de momentos da estrutura é o que ficou entre esses dois aqui. Tá certo? Então esse momento máximo aqui vai dar esse momento aqui é o 3QL2 sobre 24 menos 2, vai dar QL2 sobre 24. Esse é o diagrama de momentos da viga biengastada. Tá? Então vejam, o que seria o diagrama de momentos da viga biapoiada com uma carga distribuída uniforme? Seria uma parábola com esse valor máximo aqui e zero nas extremidades, né? Deixa eu fazer aqui de novo para ficar claro. Se fosse uma viga biapoiada com a carga distribuída uniforme e só, o diagrama de momentos seria a parábola. Aqui valeria o QL2 sobre 8. Uma coisa assim, né? E o momento fletor em cada seção seria desse jeito. Compare esses dois diagramas. A gente costuma dizer que a estrutura hiperestática distribui melhor os esforços, né? Porque os esforços máximos são menores do que os esforços máximos na viga isostática, né? Em compensação, vai ter momentos em seções que antes não tinha. Aqui não tem momento de extremidade, aqui tem, tá? Mas a distribuição dos esforços é melhor ao longo da estrutura. Isso daí resulta estruturas mais esbeltas, né? É um ponto para as hiperestáticas. Outra propriedade interessante das hiperestáticas vai aparecer nesse outro tipo de problema. Imagine uma viga hiperestática assim, ó. Aqui é um engastamento e aqui é um apoio articulado móvel. Essa viga tem rigidez EI e comprimento L. Bom, vocês lembram que toda vez que a gente representa um apoio como esse ou como esse, ou quase sempre, o que esse apoio está representando é uma parte da estrutura que eu não quis incluir nesse meu modelo, né? A estrutura provavelmente continua daqui para baixo, daqui para lá, mas tudo que aparece aqui à direita dessa viga
funciona para a viga AB como se fosse um apoio articulado móvel. Ou seja, o resto da estrutura que eu não incluí no modelo não impede deslocamentos horizontais nesse ponto, não impede rotação da barra nessa posição, mas impede deslocamento vertical. Tá? Muito bem. O que acontece se esse apoio sofreu o que a gente chama de um recalque? O apoio estava aqui, a estrutura, o resto da estrutura cedeu. O solo ali embaixo cedeu e a estrutura caiu. Ela acaba puxando esse ponto para baixo. Esse ponto aqui desceu de um certo delta. E aqui eu estou imaginando, obviamente, que esse delta seja muito menor do que o comprimento da barra, né? Bom, se o resto da estrutura cedeu e começou a puxar essa viga, ela fica assim. Né? Ela flat. Ela era reta e deixou de ser reta. O eixo deixou de ser reto. Se ela fletiu, é porque tem momento fletor. Como é que eu calculo os momentos fletores nessa estrutura? Se ela não tem nenhum carregamento. A gente diz aqui que essa estrutura sofreu o que a gente chama de recalque de apoio. Ou, o que é a mesma coisa, um deslocamento imposto. Aquele ponto aquele ponto, o apoio ali sofreu um recalque, ele desceu. Então ele está impondo à estrutura um deslocamento delta na vertical. Como é que eu calculo o diagrama de momentos fletores dessa estrutura? Olha, a solução desse problema é muito mais simples do que parece. É só aplicar o método dos esforços, né? Vamos transformar essa estrutura numa isostática fundamental, removendo o vínculo em B. Esse vínculo em excesso aqui que existe em B. No lugar desse vínculo, nós vamos introduzir o esforço correspondente. Bom, aí vocês poderiam se perguntar, qual é o sentido desse esforço? É para baixo ou para cima? Coloquem-se no lugar desse apoio. Está aqui o engastamento, vocês são esse apoio aqui. O apoio cedeu. Para vocês manterem a viga nessa posição, vocês têm que exercer sobre a viga uma força para baixo ou para cima. A reação de apoio é o efeito do apoio sobre a estrutura. Acho que ninguém vai pensar diferente. Para ela ficar nessa posição, só se o apoio puxar ela para baixo. Então, essa incógnita hiperestática aqui, eu vou chamar de x, para baixo. Tá? Então, eu tirei o vínculo, coloquei o esforço correspondente, e agora eu vou observar que, sob a ação de um carregamento x aqui, essa viga vai fletir. E esse ponto vai ter um deslocamento, que eu vou chamar de deslocamento vertical do ponto B. Qual é a equação de compatibilidade? Bom, o x, que é a solução do problema, é aquele que faz com que o deslocamento desse ponto seja compatível com a vinculação original. Bom, no problema original, esse ponto teve um deslocamento imposto. O resto da estrutura impôs que ele sofresse um deslocamento delta para baixo. Então a equação de compatibilidade é que o x é tal que o deslocamento vertical em B tem que ser delta.
Simples, né? O deslocamento vertical em B é x L ao cubo dividido por 3EI. Isso aqui tem que ser igual a delta. E, portanto, o x é 3EI vezes delta sobre L ao cubo. Tá certo? Tendo o valor de x, a gente traça o diagrama de momentos dessa estrutura, né? Vai ser um diagrama assim. O momento aqui vai ser 3EI delta sobre L ao cubo, que multiplica L. 3EI delta sobre L ao quadrado. Tá certo isso? Simples, né? Então vejam, a equação de compatibilidade que a gente está acostumado a fazer é, dada a presença do vínculo, o deslocamento naquela posição é igual a zero. É porque um vínculo parado é um deslocamento imposto igual a zero, né? Aqui não, é um vínculo que se movimentou. Ele impõe à estrutura um deslocamento, que no caso é igual a delta. Tá? E se essa estrutura fosse isostática? Se ela fosse assim. E esse apoio de cá sofresse um recalque delta. O que acontece com a estrutura? Não acontece nada. Ela tem um movimento de corpo rígido. Tá aqui os dois apoios, esse apoio cedeu delta. Ela não se deformou, ela só teve um movimento como corpo rígido, né? Ou seja, aqui o momento fletor vai ser igual a zero, né? Se não tem flexão, é porque não tem momento fletor, tá? É nesse sentido que a gente costuma dizer o seguinte: as estruturas hiperestáticas são sensíveis a recalques de apoio. Por quê? Porque um recalque de apoio gera esforços numa estrutura hiperestática. Enquanto que na estrutura isostática, o recalque de apoio gera só um movimento de corpo rígido, sem tensão, sem deformação. Tá? Aí é ponto para as isostáticas, elas não são sensíveis a recalque de apoio. Bom, para finalizar, deixa eu só falar uma coisa. Será que a gente conseguiria resolver esse problema usando aquela outra isostática fundamental, ou seja, transformando essa estrutura numa viga biapoiada? Também dá. Como é que se faria isso? Vou fazer aqui mesmo. A nossa isostática fundamental seria a viga simplesmente apoiada. A solicitação sobre essa viga simplesmente apoiada, não deixa de ser verdade isso que eu vou falar, a solicitação é o recalque. Não tem nenhuma força externa, tem só esse recalque. Tá? Agora vejam, na passagem da estrutura hiperestática original para essa viga biapoiada, eu removi um vínculo, que é o vínculo que impede a rotação em A. No lugar desse vínculo, eu tenho que colocar o esforço correspondente. Bom, o esforço correspondente é o momento em A. Tá? Agora cuidado. Se fosse só o recalque de apoio, a deformada seria essa aqui.
Mas não é só o recalque de apoio. Além do recalque de apoio, tem esse momento na extremidade que tende a fazer a viga fletir para cima. Então eu vou desenhar aqui uma deformada genérica para essa estrutura. Sei lá, alguma coisa assim. Não precisa ser tão genérica assim, né? Então essa é a deformada final dessa estrutura. Tem aqui o recalque de apoio e tem a deformação por flexão. Qual é a equação de compatibilidade que eu tenho que escolher agora? A equação de compatibilidade não é que o deslocamento aqui é delta. Isso é verdade, mas isso não é a equação de compatibilidade. Lembre-se de que a equação de compatibilidade recompõe o vínculo que eu tinha na estrutura hiperestática e que eu removi para transformá-la em isostática, não é? Aqui, ó, existiu um engastamento que impedia a rotação dessa barra. E eu tenho que recompor esse vínculo observando o seguinte. Quem que é a rotação dessa barra, hein? A rotação dessa barra é a seguinte. Por esse ponto, uma paralela ao eixo indeformado, já está aqui, e uma tangente ao eixo deformado. A rotação em A é esse ângulo aqui. A equação de compatibilidade nesse caso é θA igual a zero. Tá claro isso? Eu tinha um engastamento, transformei num apoio articulado fixo, removi o vínculo à rotação. No lugar do vínculo removido, eu introduzo o esforço correspondente. E agora eu recomponho esse vínculo que eu removi por meio dessa equação de compatibilidade. Tá? Bom, na hora de calcular essa rotação é que vai aparecer o efeito do recalque de apoio. Olha, essa rotação aqui é como se fosse a composição dessas duas aqui, ó. Esse tanto aqui é quanto a seção A rodou por flexão. Lembre-se de que o recalque de apoio trouxe o eixo da barra para cá sem deformação. Aí ela rodou. Ou seja, com relação a essa posição, a posição em que ela não tem deformação, essa é a rotação em A provocada pelo momento fletor, vamos chamar assim. Tá? E essa rotação aqui, essa pequenininha, é a rotação em A provocada pelo recalque de apoio. Bom, quem que é essa rotação provocada pelo recalque de apoio? É o delta dividido por L. Para pequenos deslocamentos, né? Vale confundir a tangente com o próprio ângulo. Então o θA, que vai aparecer aqui, é a rotação em A provocada pelo momento, menos o delta dividido por L. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Bom, quem que é a rotação em A provocada pelo momento? Bom, tem aqui uma viga simplesmente apoiada com momento na extremidade. É o momento vezes o comprimento dividido por 3EI. Trata-se da rotação do lado em que a gente está aplicando o momento. Menos delta sobre L igual a zero. E daqui a gente tira aqui o MA dá 3EI delta dividido por L ao quadrado. É a mesma coisa que apareceu aqui, né? Tá certo? Então, muito cuidado com isso, hein? Quando vocês transformarem a estrutura numa isostática, pensem bem qual foi o vínculo removido, porque esse vínculo determina quem é a incógnita hiperestática e também qual é a equação de compatibilidade, na medida que a equação de compatibilidade justamente recompõe esse vínculo.